Muito boa noite, Minas Gerais. Boa noite, telespectadores e telespectadoras do Brasil das Gerais. Boa noite, internautas amigos. Olha só, quem era Jesus? O homem, né? Era o ser humano. Quando nasceu, como viveu, a infância, a família. Ele foi casado, teve filhos. Muita gente se pergunta, né? Como era a vida de Jesus. O que Jesus fez até os 30 anos de idade. Agora, por outro lado, muita gente acha que é só ler a Bíblia que está tudo lá. Será que está mesmo? A Bíblia é um documento de fé e dela a gente sabe que Jesus era filho de Deus. Pronto. Mas e do ponto de vista histórico, sem crença, o que sabemos de Jesus? E hoje, gente, tem atração musical. Hoje é sexta-feira, né? Com a gente, Josimar Bianchi. Vamos lá? Das coisas que eu mal podia crer. Um Deus amigo, companheiro, sei. Viver com Ele não há nada melhor. A paz eterna, o amor maior. E verdadeiro nele encontrei. Daqui pra frente tudo vai mudar. Com sua presença certa em meu viver, Jesus. Não posso viver, Jesus. Não posso viver sem tua luz. Não posso viver, Jesus, não posso viver. Vai lá, guitarra. Jesus, não posso viver, Jesus, não posso viver sem tua luz. Não posso viver sem tua luz. Então, se você tem algo a dizer, manda pra gente. Os nossos canais de comunicação pela internet estão abertíssimos. brgerais@redminas.mg.gov.br. No meu blog, robertazampetti.com.br. Tem o Twitter, tem o facebook.com/Brasil das Gerais. Entra na nossa página, porque vai ter kit de livro de presente sobre Jesus pra você. facebook.com/Brasil das Gerais. Aí você compartilha com os amigos. Só curte a nossa página, vamos fazer amizade. Aí você fica sabendo dos nossos assuntos todinhos, tá? Mas olha só, o músico, depois eu vou começar com ele, bom, né, gente? Inclusive ele tem 2 CDs aqui, depois eu vou mostrar. Mas olha, a gente aproveitou a presença da professora Aila Luzia, pra você, né? Aila Luzia Pinheiro de Andrade, aqui em Belo Horizonte, porque ela mora em Fortaleza. Já participou de um programa nosso que nós fizemos sobre as parábolas de Jesus, né? Um programa que bombou na internet, esse também vai bombar. E você veio a Belo Horizonte lançar esse livro, Eis que faço novas todas as coisas, teologia apocalíptica. Para quem não sabe o que é isso, o que é teologia apocalíptica? Então, primeiro, boa noite, né, Roberto, para todo mundo. A teologia apocalíptica é uma teologia que, quer dizer, eu pesquisei a mensagem dos diversos textos da Bíblia ou fora da Bíblia que tem esse gênero literário apocalíptico, ou seja, um gênero literário que trata a história de forma bem simbólica, fala do início de todas as coisas, de um tempo de perseguição e como seria o fim dos tempos, não no sentido de adivinhação ou previsão do futuro, mas que dá uma esperança para as pessoas que vivem em tempos difíceis, momentos de crise, de superarem esses momentos, porque no final o mal não estará mais, não existirá mais na face da terra. Que legal, ou seja, uma leitura ótima para todos nós, né, gente? Esse livro também vai estar lá no facebook.com/Brasil das Gerais. Agora, Aila,
Eu estava falando dessa questão, né, de Jesus, que há uma curiosidade, cada dia a gente escuta, descobriram um documento que Jesus era casado e tudo mais. Aí eu estava dizendo o seguinte, muita gente fala, não, mas a Bíblia já fala tudo, né? Mas você acha, quer dizer, de 2000 anos mais, um pouquinho para cá, né, as doutrinas, né, as religiões, trataram ou consideraram Jesus, o homem, o ser humano, como nós todos somos? Sim, os evangelhos tratam muito da humanidade de Jesus, não é? E até mesmo porque os evangelhos já foram escritos num ambiente em que os seguidores de Jesus, em sua maioria, eram da cultura grega. E existiam muitos mitos de deuses e semideuses e filhos de deuses na cultura grega. E os evangelhos tiveram a preocupação de colocar a vida humana de Jesus, o ser humano que chorou, que teve amigos, que tinha uma família, que morreu na cruz, que se decepcionou, que sofreu quando um amigo morreu. Então, é um Jesus bem humano, o Jesus dos evangelhos. Quanto ao que apareceu nas notícias sobre essa questão de Jesus ter sido casado, o que eu posso dizer é que eu estudei bastante o Jesus histórico dentro do judaísmo. E o casamento é algo muito importante para o judeu, e Jesus era judeu. E se ele tivesse sido casado, isso teria sido mencionado, porque era até uma exceção alguém não casar. Né? Ele, aliás, não era bem visto, né? Quer dizer, a solteirice não era bem vista. Não era bem vista, mas um judeu poderia adiar o casamento para um outro período da vida, da existência, quando ele pudesse se dedicar à família. Então, profetas ou pessoas que se sentiam chamadas para uma missão adiavam esse momento de constituir família para um outro momento da vida, para que pudesse se dedicar, porque a família sempre foi muito importante para o judaísmo. Uhum. E acreditamos que Jesus se inseriu dentro dessa perspectiva de vários outros judeus que adiaram para realizar um casamento ou constituir família quando pudesse realmente se dedicar a uma família. Uhum. Se ele tivesse constituído família, não teria sido nenhum problema para a fé cristã, tá entendendo? Ele poderia, se ele tivesse casado e tido filhos, isso não faz parte do núcleo da fé cristã ou católica, dizer que Jesus teria... Eu creio que Jesus não casou. Isso não está em nenhum artigo da Confissão de Fé católica. Agora, Solange, você, né, que é professora de teologia, né? Gente, ela era estudante. Você já estava fazendo engenharia agrícola, né? Eu completei a engenharia. Você completou? Mas foi aos 17 anos que você, assim, vou estudar a vida de Jesus. Foi um primeiro contato, foi com um grupo de jovens. Muito por acaso, Roberta. Aí comecei a frequentar e caiu em minhas mãos, por acaso, assim, a Bíblia, por causa do grupo de jovens. E desde a primeira leitura, achei aquilo fantástico. Falei, gente, não existe coisa mais bonita do que esse livro. Eu sempre amei ler, sempre li muito, eu sempre fui devoradora de livros. E achei a Bíblia uma coisa tão ampla, com tanto gênero literário, e dali emana uma vida que aquilo me impressionava. Então, eu já estava fazendo engenharia, continuei a engenharia, terminei, mas já sabia que eu ia largar e ia me dedicar à Bíblia. Pois é, mas... A partir daí eu larguei e fui fazer o que eu gosto, que é teologia, e virar biblista e ensinar a Bíblia, estudar. Agora, a Bíblia não é à toa que a Bíblia é o livro mais lido no mundo, né? Mas quando a gente fala... Que é fantástico mesmo. Com certeza. Mas essa questão que você diz, fantástico, a gente, quando você está lendo a Bíblia, né, que dica que você dá para as pessoas? A gente deve levar o pé da letra ou não? Pois é, Roberta, esse é o maior problema, né? Que normalmente a gente pega os livros, por exemplo, o tema aqui que é a humanidade de Jesus. A gente pega os evangelhos e acha que os evangelhos são uma biografia de Jesus. E não Como né? hoje a gente faz uma biografia aí de um escritor, de um presidente da República, de alguém importante. E os evangelhos não são biografia de Jesus. Então, eles não podem ser lidos de jeito nenhum como um fato acontecido, como uma coisa factual. Aquilo ali é uma releitura a partir da fé. Tanto é que só foram escritos bem depois que Jesus já tinha morrido. O primeiro evangelho que nós temos, que é o evangelho de Marcos, provavelmente é do ano 70, 40 anos depois que Jesus morreu, já por alguém de uma segunda geração, não por um seguidor dele.
ele que o conheceu de fato, mas como ele recebeu a mensagem e como que ele interpretou a vida de Jesus. Então, acho que o pior equívoco que a gente pode cometer é, de fato, ler a Bíblia, achar que aquilo aconteceu, tudo direitinho, carece da menor lógica, até porque se fosse assim, os evangelhos entram em contradição, porque um evangelho fala uma coisa, outro fala outra, né? Mostraria assim uma lacuna enorme, uma biografia muito mal feita, até porque você vê alguns evangelhos, como é o caso de Mateus e de Lucas, ainda contam alguma coisa da origem de Jesus. Lucas ainda pontua Jesus com 12 anos para encaixar ele dentro do mundo judaico, mas o que a gente tem notícia mesmo é dos 30 anos, né? Como é o caso de Marcos, que nem menciona nada de infância, de origem de Jesus. Então, que biografia é essa que é feita assim, com tantas lacunas? Não é uma biografia. O primeiro conselho que eu dou é ler o livro, sabendo que aquilo ali é uma espécie de uma catequese, de um livro para orientar a comunidade de fé, e não um livro para dizer exatamente o que Jesus fez. Ninguém ficou filmando e anotando, ninguém sabia que ele era Deus quando ele viveu na Terra, então ninguém ficou ali anotando, falando, olha, ele é Deus, que importante, vamos escrever, né? Ele é filho pra de gente Deus, não perder. né? Não, Pois é, mas depois é que caiu a ficha, falou, vamos rememorar, né? Então é uma memória. Pois é, mas esse Jesus que a Bíblia traz, né? Com o que Jesus foi de fato, né? O que você diz sobre isso? É a eterna polêmica entre o Jesus que a gente chama de pós-pascal, que é o Jesus da fé que aparece nos textos, e o Jesus histórico, aquele que viveu. Ora, não dá para a gente saber o que há de diferente e o que há de fato de próximo entre os dois. Nós só sabemos uma coisa, não existe um Jesus da fé, o pós-pascal, sem ter havido um Jesus histórico real. E nós não temos acesso ao Jesus histórico a não ser pelo Jesus da fé que os evangelhos nos dão. Porque não existe um Jesus quimicamente puro que eu possa separar, tá certo? Então, nós falamos o seguinte, o Jesus histórico e o Jesus pós-pascal, os dois se completam, porque é a mesma pessoa, que é o Jesus real. Então, no evangelho, nós temos Jesus realmente, tal como ele é. Só que a partir de uma ótica da fé. Mais do que isso, nós não temos nenhum documento que nos dê um Jesus quimicamente puro para a gente poder separar da fé cristã. Pois é, Zé Afonso, você concorda com o que ela diz? Pelo seguinte, gente, Zé Afonso, depois vocês vão entrar agora, não porque vocês estão prestando atenção no programa, né? Mas depois, no site que ele e um grupo, né, de amigos criaram, interessantíssimo, que é o melhordenós.com.br. Não é isso? É o melhordenós.com.br. Interessantíssimo, porque você é sociólogo, Sim. não é? Sim. E, de repente, você também se interessou pela vida de Jesus, pela mensagem de Jesus. Eu emendaria um pouco o que Solange falou. Os estudiosos distinguem Jesus de Nazaré e o Cristo da fé. Ou seja, um se concentra sobre quem foi essa pessoa. E aí, embora a principal base de conhecimento deles sejam os evangelhos e as epístolas, há muito hoje pesquisa em torno de todas as circunstâncias em que ele viveu, e que nos permite, então, conhecer muito mais. Eu, para mim, depois que debrucei sobre esse assunto, com o sentido de tornar isso mais popular, levar isso de uma forma simplificada. Que é o que vocês estão fazendo nesse site, é o projeto, né? Descobri para mim mesmo que quanta informação você tem, se não diretamente sobre ele, mas muito em torno das circunstâncias em que ele viveu. E como muito das visões que nós temos deles tem algumas, vamos dizer, distorções deformações do ponto de vista histórico. Dá um exemplo já, primeiro, assim, para a gente entender isso. Você vê o seguinte, toda a nossa formação, você pergunta às pessoas, em geral, diria assim, Jesus nasceu em Belém. Né? Isso. Do ponto de vista histórico, os historiadores estão convencidos de que é Jesus de Nazaré. Nasceu em Nazaré. Não há nenhum dado... Do ponto de vista histórico, né? Do ponto de vista bíblico, Bíblico. nós estamos convencidos de que ele provavelmente... Mas há uma nasceu em Nazaré. história contando... Porque aquilo é um midrash, né? Que Mateus relata. Então não é Então a um gente fato quis histórico. separar um pouco isso e trazer, num primeiro momento, o máximo de informação do que existe hoje publicado
sobre Jesus de Nazaré. Numa perspectiva, você crê ou não crê? Quem é essa figura que marca tanto a história? É o que você fala que ter conhecimento de Jesus é importante para quem crê, para os crentes, mas para quem não acredita também, né? Uma figura histórica. Não é isso? Quer dizer, uma figura histórica, talvez a mais estudada, não é? Mais falada. É o judeu mais famoso, não é? Não existe nenhum judeu da época tão conhecido quanto ele. Agora, o que mais que te chama a atenção, essa questão? Então, por exemplo, Jesus de Nazaré e o que mais? Por exemplo, a questão da infância. Existe alguma coisa? Pois não. Nós vamos trabalhar um pouco depois a explicação. Por que está na Bíblia a forma como está? Sim. Mas, no momento, nós nos atemos a descrever, num primeiro momento, o que a gente tem de fato de informação. E o que vocês então, têm o que mais? você tem de fato de informação da infância dele? Temos, com relação ao pai, quando a gente diz assim, um carpinteiro. Na verdade, o que era um carpinteiro naquele tempo? Era um pau para toda obra. Faz tudo. Não é um faz de tudo. Né? Ele era carpinteiro, era pedreiro, era ferreiro. Quer dizer, era isso que fazia. Isso configura muito Era o interessante. José? O José, né? Sem entrar na discussão se era pai ou não era pai. Quer dizer, Sim. outro fato seguro também é que ele vivia numa família de muitos filhos. Filhos, tanto que se chama os irmãos Quer dizer, tinha dele. irmãos. Né? Que eram como se fossem filhos ou eram filhos. Nós não estamos entrando nessa discussão. Estamos simplesmente dizendo assim, o contexto em que Jesus viveu era um contexto cheio de crianças, numa pequena vila que talvez tivesse 150 pessoas, que era Nazaré, a 6 quilômetros de Séforis, que era a capital da Galileia. E que, quando Jesus tinha 4 anos, tinha sido um massacre terrível lá. Mataram cerca de 1.000 pessoas ali, né? Foram destruídas várias vilas em redor. Isso, então, não está na Bíblia diretamente, mas nos permite compreender um pouco o que é uma criança nascida nesse ambiente. Ou seja, Jesus, porque eu já ouvi muita gente falar, você já ia falar que já se... Quero entrar nessa... Estou vendo. Estou ansioso aqui. Já vi muito... Eu estou sentindo. Eu não estou nem olhando para ele, mas estou sentindo. Mas aqui, é porque eu já ouvi gente falar assim, gente, Jesus foi uma invenção dos cristãos, tanto que os escritos dele, você falou, né, 70 anos depois e tudo... e foi uma invenção mesmo, mas de fato ele existiu. Há evidências que Jesus existiu de fato. Nós podíamos duvidar de que Herodes existiu, de que Augusto existiu. Seria a mesma coisa, né? Se você negar, é um dos fatos mais documentados que existem na Ou seja, na você história. não tem dúvida disso. Não, e não digo eu não tenho dúvida. Sim. O que meu trabalho tem sido, o trabalho do nosso grupo, tem sido de pesquisar o que está sendo escrito pelos historiadores, antropólogos, sociólogos, gente de universidade fazendo pesquisa com todo Séria, rigor né? científico. Séria, né? Ai, que bom. Então você tem muita informação pra gente. Roberto, tem um critério chamado constrangimento, só para ajudar aquilo que ele está querendo dizer, que os cientistas criaram alguns critérios para, na falta de informação sobre Jesus, perceber se havia possibilidade ou não de Jesus ter realizado. Uma coisa é o critério do constrangimento. E o que seria? Que para um discípulo, para alguém que é fã de alguém, é constrangedor mencionar certas coisas. Micos que a pessoa pagou, né, para dizer coisas erradas que fez, ou então situações desastrosas pela qual viveu, que essa pessoa viveu. Então, todos os discípulos de Jesus que escreveram, todas essas gerações que escreveram sobre Jesus, mencionam o fato dele ter morrido na cruz. E isso jamais alguém criaria esse fato para um judeu. Isso é a coisa mais constrangedora. Isso é a coisa mais constrangedora que existia no mundo, porque para o judeu isso seria maldição, e para o ambiente romano da época do Império Romano era uma vergonha muito grande. O Evangelho menciona que Jesus ainda está passando por um julgamento e um dos discípulos, chamado Pedro, já disse que não conhece, só porque tem a possibilidade dele ser condenado à cruz, então ele já não conhece, já disse que não conhece.
Então, o fato deles terem narrado que Jesus foi crucificado faz parte desse critério do constrangimento, quer dizer, é uma coisa um fato que ninguém inventaria. Sim. E isso teria, então, uma... Aliás, na época era muito comum, Era né, muito gente? comum. O Império Romano crucificava muita gente, e muita gente ao mesmo tempo, não é? Justamente. Então, isso é um fator que diz assim, uma das coisas que pode mostrar que Jesus de fato existiu é que são unânimes em dizer que ele foi crucificado. E isso ninguém diria se não tivesse acontecido. Então, é porque aconteceu... E todo mundo, foi do conhecimento de todo mundo da época, daquela região ali, pelo menos, em que ele foi crucificado. Foi uma coisa que as pessoas viram, então os discípulos, ao narrar o que Jesus fez, tiveram que dizer isso, não é? Por mais constrangedor. Fala, boa noite. Eu gostaria, Roberto, de introduzir nessa polêmica toda, né, não discordando da fala de todos eles, aliás, concordando. Você é mestre em ciências bíblicas, isso, né? Frei Jaci franciscano. E é o seguinte, então eu queria demonstrar o seguinte, com essa polêmica toda que foi colocada, concordar com essas afirmativas todas e colocar nessa questão de Jesus uma outra visão. Sim. Que é essa questão dos evangelhos ou dos textos apócrifos, né? O que são os textos apócrifos? É uma literatura que, tanto no judaísmo quanto no cristianismo, nós temos 140 livros que não fizeram parte da Bíblia, que nós chamamos de texto canônico, de texto oficial. Então, 148 livros, 52 do Primeiro Testamento, do Antigo Testamento, e os outros 88 do Segundo Testamento. Então, você imagina uma gama imensa de livros. Como a Solange disse no início, o primeiro testemunho que você vai ter escrito sobre Jesus vai ser ali no ano 60, 70. Né? Mas nós vamos ter, por exemplo, sobre Jesus, já no Evangelho de Tomé, as parábolas do Evangelho de Tomé, que poderiam ser consideradas ali em torno do ano 50. Aliás, há de se dizer também as cartas de Paulo, 1 Tessalonicenses, que é do ano 52. Mas, propriamente dito, a grande maioria desses textos, apócrifo significa escondido, não oficial, secreto. Né? A maior parte desses textos do século II, que foram escritos, 33 deles ali no século II, isto é, ali em torno do ano 100 ao ano 200, né? 101 a 200. Então, esses textos sendo escritos, eles procuraram, a partir de todas as informações da fundamentação dos evangelhos, dizer um Jesus histórico, Jesus pós-pascal, Jesus da fé, e demonstrar esse testemunho, as comunidades perguntaram, mas qual é o outro lado de Jesus? Como é que era Jesus? Talvez essa intuição do seu programa de perguntar pela sua humanidade, quer dizer, as comunidades já perguntavam por isso. Sim. Jesus teve irmãos? Como é que foi a infância de Jesus? Ele se casou? Por que ele apareceu depois dos 30 anos? Por que que apareceu? O que ele ficou fazendo nessa época? Eu acho que aqui já tentou dar a resposta de mostrar que a preocupação é de fundamentar o Jesus histórico. Mas as comunidades, para resgatar isso, foram produzindo essa literatura imensa. Só dos evangelhos da infância de Jesus, né, que a gente procura mostrar aqui nesse livro, são 8 livros que falam sobre a infância de Jesus. Mas a gente tem que entender esses apócrifos também na questão do sentimento de fé também? Sim, sim. Eu digo o seguinte, esses textos você tem que primeiro definir. Antigamente dizia, nem Vamos pode... mostrar? Deixa eu mostrar aqui para os telespectadores. E aí vai, fala. Então, esses textos, por exemplo, eu os defino como textos complementares, aberrantes e alternativos. O que significa isso? Alguns desses textos, e até tem esse outro livro aqui que mostra justamente isso, apócrifos aberrantes, complementares e cristianismo alternativo, poder e heresia. Isso é uma leitura dos 7 séculos do cristianismo à luz dessa literatura, que é uma literatura que vai então lá do século II, antes de Jesus, antes de Cristo, e vai até o século VIII da nossa era. Mas a maioria no século II. E aí vai tentar mostrar o quê? Como entender esse Jesus nessa infância, como entender a adolescência de Jesus, como entender Jesus. Jesus foi casado? Aí tem toda uma literatura que foi. Tem toda uma literatura que vai dizer... Ou não foi? Você concorda com ela, né? Foi ou não foi? A questão seria o seguinte... Vamos decidir. É uma questão, acho que nós nunca vamos ter resposta. É uma questão que você nunca vai ter uma resposta. Por quê? Você não tem como comprovar. Se ele não foi casado, se ele foi casado... Se ele teve filhos... Não precisaria dizer. Eu acho que seria o seguinte, você vai escrever sobre, nós dois aqui que somos religiosos, eu e a Ilha, né? Você vai dizer pra gente, você vai dizer que a Ilha e eu somos celibatários? Não. Se nos chama de freio ou de irmã, você já sabe que faz parte da nossa opção. Sim. Então, você não precisa dizer isso. Então, isso não precisaria necessariamente dizer a história se era casado ou não era. Agora, é muito polêmico você afirmar que seria casado.
Nessa literatura, nós vamos encontrar uma literatura fortíssimo ligada à tradição de Maria Madalena. Vou fazer o advogado do diabo, pode? Pode. Eu acho, por exemplo, não se você e a Ilha são religiosos, não precisa dizer que vocês são celibatários. Mas no mundo onde hoje, por exemplo, se difunde tanto a liberdade sexual, é necessário dizer que vocês são religiosos quando vocês chegam aqui para distingui-los. Eu vejo o casamento de Jesus nesse sentido. Alguém que adia a possibilidade de casar, isso tem que ser dito. Então, para mim, o argumento... Porque, sabe, Roberta, a pesquisa bíblica, ela tem 2 critérios que são todos 2 válidos, mas às vezes são meio contraditórios. Por exemplo, a Ilha falou do critério, que é o critério do constrangimento. Mas, ao mesmo tempo, tem um outro critério, que é o da plausibilidade. Quanto mais plausível... Quanto mais possível na vida de um judeu, mais possível na vida de Jesus. Então, vejo que um critério, às vezes, até entra em choque com o outro. Por exemplo, não seria constrangedor dizer que Jesus era casado. Isso não seria. Não era nada constrangedor. Agora, Jesus, totalmente plausível. Jesus dá uma explicação de por que algumas pessoas não se casam. Não se casavam. Né? Ele dá essa explicação. E ele diz, algumas pessoas não se casam por causa do reino, por amor ao reino de Deus. Quer dizer, eu tenho uma causa, eu tenho uma missão e estou realizando essa missão. Estou adiando, se for o caso, entendeu? Agora, eu acho que tem que colocar numa outra questão também. Recentemente saiu até na imprensa, bem divulgado, aquele texto que o Gilberto recentemente, Uma Mulher de Jesus. Sim. Vocês chegaram a acesso a ver esse texto. Né? É um fragmento. Por isso que a gente até resolveu fazer esse programa. E a pergunta era, Jesus foi casado? Justamente, Então, na minha opinião, em relação àquele texto, você deve compreendê-lo dentro do movimento que produziu muito desses textos também. Não esse da infância, mas do Evangelho de Maria Madalena, que era um grupo gnóstico, os grupos gnósticos, que era um grupo que estava no cristianismo e como estava no judaísmo. E eles tinham essa preocupação de mostrar o quê? Que Jesus tinha com Maria Madalena um casamento espiritual. E o que é isso? Essa integração do masculino e do feminino. E para encontrar essa salvação, os gnósticos entendiam que a gente vinha do mundo da luz e a gente vai voltar fazendo esse caminho de volta ao mundo da luz, do pleroma. E eu revelar essa luz é revelar essa origem que eu vim. E que Maria Madalena e Jesus seria esse modelo. Então, há vários textos gnósticos que vão mostrar isso. E eu até comparo essa relação de Jesus e Maria Madalena, por exemplo, poderia ser entendido como a relação de São Francisco e Santa Clara, que era uma relação muito próxima e muito íntima também entre os dois. Mas você vai afirmar historicamente que eram casados? Não, não tem como. Com certeza. Eu queria, preciso chamar intervalo, mas eu queria saber sua opinião sobre isso, Zé Afonso. Não há dado nenhum que possa afirmar que ele era casado. Que é estranho, que é inusitado, mas muita coisa na vida de Jesus é inusitado. Essa é uma das coisas que mais impressiona. Apesar de toda a humanidade dela, e aí não é apesar de... Acho que é extremamente importante mostrar isso, porque acho que uma certa tradição cristã, a força da convicção da divindade, daquele ser tão especial, chegou a um ponto de quase negar a sua humanidade. O que a gente está fazendo um esforço é de resgatar a humanidade. Por que resgatar? Porque eu acho que... Aí eu entro um pouco como sociólogo, vendo um pouco essa história do cristianismo. O cristianismo, não só o cristianismo, mas todas as religiões hoje vivem uma crise. Com certeza. Eu acho que... E não é uma crise de espiritualidade, é uma crise de religião, de ritos, né? Eu vejo assim, minha filha, meu genro, os meus amigos, vários deles, muitos deles formados no meio religioso, não praticam nada. E se eu vejo os sentimentos deles, são sentimentos profundamente espirituais e buscam valores. E eu acho que no momento em que está se vivendo acho que o caminho de recuperação é uma volta à figura de Jesus, que é a origem de todo o cristianismo. Deixa eu fazer um intervalo. Faz. Depois nós a gente volta daqui a pouquinho. Eu esqueci de dizer, gente, é porque o papo tá tão bom, nós vamos ter que fazer 2 blocos, eram 3, né? Mas a coisa tá tão gostosa aqui. Eu esqueci de dizer que hoje, além da atração cultural, que eu vou conversar no segundo bloco, hoje é dia de Sexta na Sexta, gente. Hoje é dia da Sexta
do Café Três Corações. Liga aí, é só pelo telefone 3209-0021. Quem sabe hoje é seu dia de sorte. Liga pra gente. E os contatos da internet estão aí. Faça contato, tá? facebook.com/Brasil das Gerais. Você pode ganhar livros. A gente volta daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Nas estrelas vejo a sua mão e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia o seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia eu sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Gente, ele é muito legal, parabéns mesmo. Esse aqui é o Josimar Bianchi. São quantos CDs? Esse aqui são os dois mais recentes. Mais recentes, na verdade. Aprendi são que não 6. pode falar que são os dois últimos. Isso, eu quero gravar mais recentes. São esses, são quantos? São 6. São 6, né? Isso. Agora, me conta, desde quando música gospel? Porque sempre foi música gospel? Na verdade, eu não encaro como música gospel. Música religiosa? Mas como religiosa ou cristã, né? Sim. O Brasil tem o gospel como uma palavra mais popular, né? Sim. Mais fácil de entender, né? E, na verdade, eu já nasci num lar cristão e comecei com 8 anos de idade tocando violão. Aí com 15, 16 eu já estava cantando fora. Que legal, e você compõe também? Também. Essas músicas que você cantou... Não, a primeira música foi do meu irmão e essa do Ralph Carmichael, que é um cantor... Mas você tem várias também, né? Tem. Sempre religiosas ou não? Algumas são feitas para minha esposa, são românticas, né? Que é um meio legal, que eu posso gente. agradecer a Deus pela vida da minha esposa, a Elisa. Que bacana. Agora, você se apresenta como? Você canta em igreja? Canto em igrejas, eventos em geral, né? E geralmente sou chamado exatamente por essa particularidade de não ter banda, né? De ter a boca. Pois é, mas você parece que é uma orquestra inteira, né, gente? Ele pega ali, é impressionante. Ele é quantos em um? É impressionante. Porque você faz assim, né? Muito legal. Quantos anos de carreira? Já estou com 16 anos de carreira. Não, legal. E quem que estiver interessado nos seus CDs? Aí pode entrar no meu site, né? Qual é o seu site? É www.josimarbianchi.com. A gente vai colocar aí no ar. Ok. .com. .com. Não tem o BR. E tem o Facebook da vida lá, tem o 31 91 43 28 27, que é o meu telefone. Opa, legal. Depois você vai cantar mais pra gente? Com certeza. Mas olha só, gente, hoje nós estamos falando, né, quem foi o homem, né? Jesus, o ser humano, né, o lado humano dele. E hoje é sexta-feira, olha ela aqui, a poderosa cesta do Café Três Corações. Liga, 32090021. Pelo facebook.com/Brasil das Gerais você concorre a kits de livros
sobre Jesus também, tá? facebook.com/Brasil das Gerais. É só curtir a nossa página lá, tá? Mas olha só, a gente gravou por telefone com um ateu. Vamos ver o que ele fala, que ele fala sobre essa questão da vida de Jesus, quem foi Jesus. Olha só. Bom, antes de tudo é preciso nos perguntarmos se Jesus de fato existiu, porque ele não deixou nenhum texto escrito. Se deixou, se perdeu. Que, por sinal, é muito estranho, uma pessoa que queria deixar uma mensagem que permanecesse para todos e não deixa nenhum texto escrito, uma história meio esquisita. Os escritos que existem sobre ele, quase nenhum deles é contemporâneo a ele, né? Os evangelhos, tanto apócrifos como os canônicos, não são da suposta época de vida dele. Então, nunca saberemos de fato se é um personagem de ficção ou não. Agora, independentemente de ser ficção ou realidade, a gente pode examinar algumas coisas que se atribuem a esse personagem, né? Real ou fictício. O que me chama mais atenção na história de Jesus, além daqueles milagres absolutamente impossíveis, aquelas relatos como os de que, se não me engano, em Marcos, né, de que os mortos saíram das tumbas, que é evidentemente falso, né? Se isso tivesse acontecido, todos os historiadores da época teriam registrado, né? Mas ninguém registrou esse tipo de coisa. Pois é, o que você acha? Qual que é a sua opinião? Quer dizer, Jesus fazia milagres mesmo? Eu diria uma coisa, a nossa preocupação, nosso projeto é exatamente tentar difundir, levar um conhecimento público ao maior número de pessoas possível, o que é o real, o que são as narrativas, qual a diferença entre uma e do outro e qual o sentido que tem. Por exemplo, a afirmação dessa pessoa está em série de pressupostos equivocados, porque os textos não querem dizer o que ele está dizendo. Exatamente. Tá? Então, assim, e o que eu vejo o que está entre os especialistas, isso é muito claro, mas isso não está no povo. Estou tentando dar o nosso grupo, uma pequena contribuição de trazer dos especialistas ao povo. O que você gostaria de falar para as pessoas que estão assistindo o programa agora e que vão assistir depois na internet, né? O que vocês estão descobrindo? Quer dizer, o que vocês estão colocando no site a respeito desses estudos que você diz que são estudos feitos por gente muito séria, né? E que vocês estão colocando de uma maneira, uma linguagem fácil para todo mundo entender. Vamos tomar o exemplo que ele falou, dos milagres. Sim. Né? Que Jesus foi um curandeiro especial, a menção fora dos evangelhos a respeito disso, né? Do maior historiador quase contemporâneo dele, que se refere a Jesus como um extraordinário curandeiro. Agora, o que Jesus lidava? Lidava com o sofrimento do povo. Qual era esse sofrimento? Um sofrimento muito comum nas periferias de nossa cidade, há muito lugar, em muitos países do mundo, é a miséria gerando enormes sofrimentos, muitas das doenças que são de caráter psicológico, às vezes se chama isso como se fossem possuídos do espírito, e ele trouxe curas para eles, talvez em cima de um dom especial que ele tivesse sobre isso. Não há preocupação nos evangelhos de falar uma linguagem que seria a nossa moderna de milagre. Não, ele conta fatos, narra coisas, né? Isso, mas a gente vê a distância, né? Tanto que uma pessoa com toda boa intenção e tudo, mas os pressupostos dele ao negar, né, são pressupostos equivocados. Roberta, posso? Sim, claro. Por exemplo, quando a Bíblia fala que Jesus fez um milagre, o evangelista não quer dizer, por exemplo, que Jesus ressuscitou Lázaro. Quando João fala que Jesus ressuscitou Lázaro, João nem 5 dias depois, né? No quarto dia. No quarto dia, João nem está querendo falar de um milagre. João não usa a palavra milagre, João usa a palavra sinal.
que é muito diferente de milagre. E aí, o que significa isso, ressuscitar Lázaro depois de 4 dias? Pois é, ressuscitar lá, aquilo ali é uma metáfora, certamente. Então, veja, ele falou assim, mas porque se Jesus ressuscitou alguém, teria registros. Nem o próprio evangelista está querendo dizer que Jesus ressuscitou Lázaro. É muito comum no meio do povo judeu esses relatos que a gente chama de midrash, sabe? Que são assim, você está recontando uma história, né, antiga, por meio de uma nova linguagem, por meio de uma nova pessoa. É um gênero literário. É um gênero literário. Gênero literário. Entende? Então, por exemplo, ele fala, tem estudos muito sérios. O estudo bíblico hoje, do século XIX para cá, é um estudo totalmente científico, muito criterioso, a partir de critérios da modernidade, são critérios científicos. Ninguém em lucidez e bom senso hoje do mundo da Bíblia e do mundo da teologia vê aquilo ao pé da letra como ele, por exemplo, viu. É uma frase de 300 anos, no mínimo, dizer que esse texto dos mortos saindo dos túmulos pode ser pego ao pé da letra. Quer dizer, não teve acesso a informações recentes, não é, que nenhum de nós aqui vai ensinar para os alunos que mortos estão saindo, fisicamente, mortos antigos saindo da tumba, porque isso aí é uma metáfora, é um gênero literário apropriado para passar... Para nós, Lázaro não é uma pessoa. E nesse sentido, você tem todos os textos, além de entender isso, você tem que entender o simbolismo por trás. Vamos pegar o milagre da multiplicação dos pães ali. 5 pães e 2 peixes, né? Se você pega lá o simbolismo do peixe, né? Que em grego vai dizer Jesus, homem, Deus, Salvador. Depois os 5 pães, a multiplicação, o 5, o Pentateuco, o número 5, que é essa importância dentro da Bíblia. Aí você vai, Jesus multiplicou, ainda sobraram 12 cestas, você começa por aí, você vai entender o simbolismo das 12 tribos, os 12 apóstolos. E o próprio pão, né, já assim, na Bíblia o pão não é a comida, o pão é a palavra de Deus, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nenhum de nós acredita literalmente que aquilo ali foi um pãozinho que foi multiplicando e encheu 12 cestos. É Jesus que multiplicou e disse, se você quer que a vida aconteça, partilhe. Leve para os outros, multiplique, vai sobrar muita coisa ainda. Jesus andou sobre as águas, aí andou sobre as águas. Aí você vai entender o que significa o mar na Bíblia. O mar é de onde vinha o mar, onde vinha tudo aquilo que não prestava. Então Jesus Então Jesus tem o domínio. Inclusive os romanos vieram do mar. É uma mensagem também subversiva, porque os romanos também vieram do mar. Você pega os porcos, Jesus julgou o espírito de mal, colocou nos porcos e atirou no mar. Se você toma de onde estava ali Gerasa, estava 8 quilômetros do mar. Então os porquinhos iam fazer culpa de 8 quilômetros até chegar lá? Não. Aí você vai entender os porcos. Você vai entender. Então você vai fazer o seguinte. Aí os porcos. Aí você vai entender. Os porcos estão ligados ao Império Romano. Os porcos ligados ao Império Romano. Dionísio. Então quer dizer. Aí você pega o Império Romano que não presta, o símbolo dele que é o porco, né? O porco, não vamos dizer galo nem raposa, mas é o porco, joga no mar, que é a coisa que não presta. Então ali deve ficar. Esse é o símbolo que mostra. Então você não pode, já passou dessa fase, a gente vai ficar buscando. Agora, Zé Afonso, essa questão, por exemplo, você como sociólogo, né? Porque na Bíblia Jesus é filho de Deus, não é isso? Como é que é isso? Eu não sei nem se eu posso te perguntar isso não, mas sociologicamente falando, né? Como é que seria isso? Deus se manifestar numa única pessoa? Tá. Então vamos seguir. Primeira parte do nosso projeto é Jesus de Nazaré. Todos os estudos que a gente tem a esse respeito não conseguem demonstrar que uma única vez ele tenha se atribuído o caráter divino. Ele fala de filho, o filho do homem, por exemplo. É uma expressão muito interessante, porque é uma expressão que ele mais vezes se refere a si mesmo. Podia ser bem próximo às expressões bem populares nossas aqui, a referir a si mesmo. Não tem nada de caracterização. E quanto mais você descobre o que foi a vida dele, o que ele passou. Agora chega
ele chega a um total abandono com a morte, uma morte mais vergonhosa que existia naquela época, que é um suplício horrível, né? E ele próprio se sente desamparado. Ele morre como se tudo que ele tivesse projetado tivesse acabado. Aí, segunda parte do nosso processo, do nosso projeto, é querer mostrar como é que são as leituras de tudo isso que nós chamamos ressurreição, ascensão, aparição. O que aconteceu? Eu te digo do ponto de vista sociológico. Sim. Aí é um campo também de pesquisa histórica. O que aconteceu que pessoas medrosas que fugiram nas primeiras ameaças, né? Caso de Pedro, estava lá dentro, de repente se tomam de um fervor capaz de dar vida por isso. Aconteceu alguma coisa extraordinária. Não é fácil dizer o que foi esse extraordinário, mas alguma coisa muito extraordinária. E esse extraordinário é que entrou a Aí começa a história e aí se mistura. E aí eu acho que, só complementando, falando, o grande segredo do cristianismo como religião para apresentar foi justamente isso. Quando Jesus morre e ressuscita, o que as comunidades vão fazer? O cristianismo, no primeiro momento, o cristianismo e o judaísmo vão estar ali mesclados. Eu sou judeu, eu me converti ao cristianismo, até que ponto isso é verdade? Dá para ser as duas coisas. Né? Até o momento que rompe. Ali por volta do ano 66, rompe. No ano 70, há uma guerra judaica, de 67 a 70. O cristianismo, o que os cristãos fizeram? Eles foram para Roma e a bandeira de luta deles é que Jesus morreu, Jesus ressuscitou e ele está vivo no meio de nós, naquele espírito que a gente colocou aqui dos milagres, como a gente viu. E vão para Roma. E chegando em Roma, o que vai acontecer? Vai buscar o Império Romano e provar que o cristianismo não era uma novidade, ele era uma continuidade do judaísmo e tinha seu embasamento histórico ali no judaísmo, e a crença maior, ele não morreu, ele está vivo. E o judaísmo ficou preso ali em Israel. E o cristianismo aí se esparramou pelo mundo inteiro com esse critério. E Paulo vai dizer, em vão seria a nossa fé se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado. E nesse viés nesse viés todo, caminha o tempo todo a questão da humanidade. Né? Eu mostro isso claro o tempo todo. O cristianismo, o que ele vai fazer? A humanidade de Jesus e a briga do poder institucional para dizer quem garante essa questão da ressurreição. Quem garante? Aí vem toda a questão da formação da igreja, da questão da instituição, da formação dos bispos, como levar a fé, a palavra, a Bíblia que vai junto, e isso vai por todos os séculos. Posso pontuar duas coisas? Sim, vamos pontuar já fechando o nosso raciocínio. Pontuar duas coisas. Uma eu acho estranho que a gente tenha que fazer mil ginástica para falar da humanidade de Jesus. Na história da igreja, a humanidade de Jesus sempre foi tão evidente que o primeiro concílio, onde a igreja teve que declarar um dogma, não foi para falar da humanidade dele, foi para declarar o dogma da divindade. Porque a humanidade era suposto. A humanidade era já, assim, sabe quando é preto no branco? Sim. Ninguém tem dúvida de que ele era humano. Olha, até morreu gente que é mais humano do que isso, né? Então, essa dúvida nunca houve. Depois, uma vertente do cristianismo, talvez até com um viés meio gnóstico, é que veio tirar essa humanidade e focar sobre a divindade. E a segunda coisa que eu queria pontuar do que Frei Jaci falou aqui é o seguinte, é muito curioso que esse tema da ressurreição que foi apontado aqui, nós não sabíamos o que aconteceu, mas nós sabíamos que alguma coisa aconteceu. Porque quando os discípulos estavam com Jesus, se ele estava presente com eles aqui, ele não podia estar presente lá no coração eucarístico, onde eu dou aula. Então, ele estava vivo, como todo mundo está vivo. Depois que Jesus morre, eles começam a perceber que tem uma presença na ausência. Ele está presente aqui, ele está presente no coração eucarístico. Quando eu encontro com o pessoal do coração eucarístico, eu falo, nós também estamos com ele, eu também estou com ele. Quer dizer, houve uma coisa, nós não sabemos o quê. Então, essa presença na ausência que nós chamamos de ressurreição. E isso não elimina a humanidade, até o contrário. Isso mostra como elevou a humanidade à sua plenitude. Daí, porque nós não fomos feitos para acabar, não. Complementando, que daí o que eu defendo, que a literatura que mostrou isso, não só a religião, mas a literatura canônica, até o professor citou lá, canônica e apócrifa, elas duas têm o que contribuir nesse sentido. Porque você quer coisa de resgatar melhor para a humanidade de Jesus,
nesses textos apócrifos, mostrar um menino de Jesus que brincava, um menino de Jesus que até, agora tem exagero também, que até matava, louca pra ler esse livro. O menino de Jesus que brigava com os outros meninos, um menino de Jesus que mostrava o poder dele, mas um menino de Jesus também que é extremamente amável com a mãe, um menino de Jesus que nesses textos mostra que tinha outros irmãos, e quais seriam esses irmãos de um primeiro casamento de José, que inclusive cita até na Bíblia os seus irmãos, e de um Jesus que tinha até uma relação com uma mulher que chamava Maria Madalena, que nunca foi, queria dizer na primeira parte, que nunca foi prostituta, mas foi feita prostituta historicamente, né? E a gente tem que resgatar esse outro lado, ela nunca foi, e que tem uma proximidade que mostra esse lado humano e divino de Jesus. Gente, esse assunto é palpitante, né? A gente ficar aqui, nós temos que marcar mais encontro. O que você não disse no programa que você gostaria ainda de dizer sobre a vida de Jesus, sobre Jesus homem? Que o homem Jesus é encantador, e ele esteve muito próximo das pessoas, mesmo aquelas pessoas das quais ninguém se aproximava. O mais importante de Jesus é a mensagem de amor, de perdão, de paz. Principalmente os evangelhos tratam Jesus como um mestre que vem ensinar uma coisa nova. E eu acho que outras coisas nos distraem, e que a gente tem que focar no que é principal. E o que é principal, que se pode ver na pesquisa sobre Jesus e nos textos da Bíblia que mencionam Jesus, é essa mensagem, esse mestre que fala de amor, de perdão, de paz, que não exclui ninguém. E também essa autoridade de Jesus sobre esse universo, que os evangelhos vão chamar de rei e de reino. Não é? Mas o que se quer dizer é que ele é o responsável por esse universo que nós conhecemos, ele tem autoridade sobre ele governa esse universo, e foi até isso que eu procurei mostrar no meu livro da Teologia Apocalíptica, que ele reina sobre a história, não é? Então, a mensagem de Jesus e a autoridade de Jesus sobre esse universo é o mais importante. E isso não nega a humanidade de Jesus de forma alguma. E você, José Afonso, o que você gostaria de falar? O que me impressiona muito em Jesus é a relação dele com Deus, aquele que não se podia entrar na sua formação judaica, nem se devia mencionar o nome, ele o chama de pai. E a relação é uma relação de compaixão. Isso traduz numa relação de compaixão para com as pessoas. E compaixão, no hebraico, relembra a imagem do sentimento da mãe em relação ao feto, ao seu filho. E esse sentimento tão profundo é a relação dele com Deus. Me parece que é extremamente importante resgatar isso por uma questão que é talvez objeto de um outro encontro seus, que é o desafio da modernidade, que todas praticamente as imagens que construíram o judaísmo e o cristianismo estão mortas para a sociedade pós-moderna. Opa, mas aí você topa vir? Não sou especialista nisso. Foi difícil, mas nós conseguimos. Foi muito legal, né, gente? Ai, não, realmente é muito interessante. Olha aqui os livros, gente, da Solange, que vão estar no nosso kit do facebook.com. Já estão, né? facebook.com/Brasil das Gerais, Somos Igreja, encontro com crianças de 8 a 11 anos, né? Ô, Roberto, eu me dedico exatamente à catequese por causa disso. Porque eu acho que essas imagens CD, né? Deformadas, tem o CD com música. A imagem deformada que nós temos de Jesus hoje vem de uma catequese equivocada. Por isso eu escrevo essa coleção, já tenho 7 publicados, trouxe 2 aí para você. Exatamente para a gente tentar, desde a origem, corrigir esse problema. É um livro que trata o Jesus humano e que já explica essas metáforas, o gênero literário, entende? Para a gente ver se corrige na base. Porque uma coisa é a teologia, outra coisa é a devoção popular. A 1 quilômetro de distância, né, Zé Afonso? Gente, esse aqui, ó, do Jaci, você tem vários. Tem vários. Esse aí tem vários sobre os apócrifos também. Agora, esse daí, queria oferecer, que dá uma base sobre o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, nessa perspectiva
do contexto histórico de Jesus. E aí, no fundo, tem um CD também. Também, né? Muito legal. Com todas as imagens da região de Israel. Nossa, quero saber se vai deixar isso aqui também. Vou, esse aí pode ir pra também. Muito legal, vou ler antes de sortear pro pessoal. Gente, obrigada por tudo. A sexta sai aí na tela. Vamos terminar com o nosso músico maravilhoso, Josimar Bianchi. Obrigada pela sua participação. Parabéns, viu? Obrigado. Pelo seu trabalho. Muito legal mesmo. Fiquei feliz de participar, né? E quero também deixar, claro, minha opinião, né? Com todo esse assunto tão importante, né? E com certeza precisamos estudar muito mais sobre Jesus, por mais que a gente estude, né? É um personagem na nossa vida, porque como ele ressuscitou, ele é vivo dentro do meu coração. E ele, para mim, é o Senhor e Salvador de toda a humanidade. É sobre isso que eu vou cantar para encerrar aqui. Mesmo imperfeito como sou, quero abrir meu coração e te louvar, te engrandecer, pois só tu és o meu Senhor. Mesmo sabendo quem eu sou, cuida de mim com teu amor. Tua paz enche o meu ser, com teu perdão renova-me. Sei que tu estás aqui.